Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal. A Zoe Peçanha hoje não pôde participar, e são meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje estamos aqui com George Boris, ele é cofundador, ex-CTO e atual CDO, que é um diretor de Product Design na Uncover. George tem uma sólida experiência como engenheiro de software, combinando sua paixão por design e gestão com a criação de produtos orientados por dados. Ele é conhecido por trabalhar na intersecção entre produto, design e engenharia, resolvendo desafios organizacionais e promovendo a colaboração entre equipes. George também tem experiência liderando times de desenvolvimento e design, além de contribuir com a contratação e mentoria de talentos. Quem acompanha os canais do Elixir em Foco, para que eu não me lembro, eu acho que isso foi no canal do Elug. Tem uma palestra do George lá sobre Glean. A gente vai deixar o link na descrição. Mas antes de mais nada, tudo bem, George? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Tudo bem. Bom dia, pessoal, e muito obrigado pelo convite, na verdade. Obrigado, digo eu. E estou bem animado de participar aqui. Escuto faz tempo o podcast e acho que é muito importante fortalecer essas comunidades no Brasil, né, não só de Elixir, como da BIM, programação funcional, em tecnologia como um todo. Estou animado de participar. Dando início aqui às perguntas, né, a primeira aqui, né, o que é e o que faz a Uncover? Boa. A Uncover, a gente tem esse nomezinho chamado de Martech, né, que é basicamente uma startup no mundo do marketing. E a Uncover, ela iniciou trabalhando com uma coisa específica chamada de atribuição de marketing, ou seja, a gente usa de data science, a gente usa de matemática, estatística, para achar o impacto dos seus investimentos em marketing nos seus resultados de negócio. Já faz uns 3 anos que a gente está trabalhando nisso, assim, desenvolvendo muita tecnologia de integração de dados, de modelagem e de visualização de tudo isso, né, de consumo. E eu acho que um grande objetivo da Uncover é de tentar traduzir essa camada de complexidade no mundo de data science para que o pessoal que de fato esteja trabalhando lá dentro atue só focando na linguagem, no modelo mental de negócio deles. A gente tem bastante tecnologia interessante lá dentro, a gente trabalha desde essa parte de data engineering, mas também com parsing de dados, com modelagem, aí dentro de modelagem é todo esse mundo de data science. A parte do front-end acaba ficando bem interessante também, porque trabalha bastante com essa coisa de interatividade em cima de dados, né, data viz. É isso, assim, a Uncover. E uma coisa que é interessante na Uncover é que desde o começo, acho que quando a gente começou na Uncover, a gente começou um MVP, assim, como quem não queria nada, utilizando uma linguagem chamada Elm no front-end e Elixir no back-end, que era uma aposta um pouco fora do padrão na época. E aí, hoje em dia, acaba que a gente tem um stack bem fora do padrão na Uncover, mas que tem sido super vantajoso para a gente. Tanto o Elixir no back-end, com o Glean, como a gente deve falar mais em breve, mas também o nosso front-end, que é inteiro feito nessa linguagem chamada Elm. Ah, legal. Você já um pouco antecipou a próxima pergunta, mas, em primeiro lugar, dizer, eu realmente não conhecia esse termo, Martech, né? Que tem fintech, tem um monte de tech, edtech. Exatamente. Não sei se tem algum para coisas de saúde, health tech, não sei, mas tem todos esses. Tem, né? Porque são várias coisas. Mas, enfim, você acabou de dizer que a Uncover usa Elixir em produção, usa também Glean, que é uma linguagem da BIM, quer dizer, que roda na máquina virtual da Erlang, que é a mesma máquina virtual em cima da qual
Elixir roda. Além dessas, que outras tecnologias vocês usam na stack de vocês? Quer dizer, além de Elm também, que você falou, que eu acho que seria interessante, talvez, já que a gente está fazendo aqui esse episódio do Elixir em Foco sobre uma linguagem que é uma linguagem ainda da BIM, mas não é Elixir, né? A gente já fez episódios aqui sobre Lean, que não tem nada a ver com a BIM, sobre Clojure, que a relação de Clojure com Elixir é mais que foi uma das inspirações de Elixir. Talvez a gente tenha que falar futuramente sobre Elm. Mas além de Elixir e Elm e Glean, vocês usam alguma outra tecnologia assim de destaque na stack de vocês? Assim, a gente trabalha com algumas camadas na Uncover, né? Nessa parte de integração de dados e na parte de Data Science, eu diria que Python reina. Realmente é onde todo o mercado está acostumado a atuar, tem tudo disponível. Então, a gente tem, nessas camadas do nosso mundo de tecnologia, a gente tem bastante Python lá. Mas aí, quando você entra na parte de processamento de dados, da plataforma em si, aí a gente tem a nossa camada principal, que é em Elixir, usando muito da BIM para poder garantir a segurança no sentido de robustez, né, de serviço, manter ele um uptime alto, tipo, ter uma segurança dos processos. Glean entra dentro dessa mesma lógica. E o Elm no front-end, considerando que no front-end, no fim das contas, a gente está sempre lidando com o browser. Então, tipo, quando você usa alguma outra tecnologia, no fim das contas, você está tendo que usar ela abraçando ainda assim a plataforma, né? Então, a gente tenta utilizar o máximo de tudo que tem disponível das plataformas, seja ela BIM, seja ela o browser, seja ela, sei lá, a nossa infra que tá externa, né? Quantas pessoas mais ou menos trabalham na Uncover? Olha, a gente começou faz 2021, eram os 2 fundadores iniciais, eu topei a ajudar eles a levantar um MVP, assim, para, tipo, sabe, o PDF, transformar o PDF em alguma coisa. Então, a gente estava em 3, logo depois, 4, 5, e aí a gente está, hoje em dia, entrando na 3ª rodada de investimento, já ultrapassou a barreira das 60 pessoas. Mas é uma empresa que, apesar de ter esse número que não considero mais tão pequenininha, óbvio que não é uma empresa grande, considerada tipo as grandes do Brasil, que a gente tem Nubank, etc., a gente tem uma diversidade de expertise muito grande. Então, o nosso time de tecnologia ainda é bem enxuto. A gente tem times bem especializados que trabalham mais em frentes diferentes, né? E eu queria desde já levantar que a gente vai falar de bastante tecnologia aqui, sei lá, acho que abordagens diferentes, e queria falar que a Uncover está contratando, tá? Então, quem tiver interesse em trabalhar com Elixir, com Glean, com Elm, entre em contato mais tarde. Mais para frente do nosso papo, eu deixo os contatos todos e o Adolfo deve colocar também na descrição, né, Adolfo, do episódio. Em primeiro lugar, ótima notícia, que tem gente buscando vaga, que eu sei, e a gente coloca sim. Maravilha. Só antes de fazer minha pergunta aqui, eu queria saber como é que vocês têm feito essa comunicação entre a parte de engenharia de vocês, né, ali onde tem toda a stack que está rodando na BIM, com essa comunicação do machine learning ali, de data science, né, já que está todo em Python. Vocês chegam a criar APIs para ter essa comunicação, ou vocês chegaram a escrever aquelas funções internas da BIM que fazem chamadas dentro da própria BIM mesmo? Eu acho que é syscalls, né? Uma coisa assim. Tem uns nomes específicos para isso, mas eu não lembro agora. Isso é até uma coisa interessante, assim. Eu vou responder em 2 partes, assim. Primeiro, na prática, a gente, como são times com expertises bem diferentes, a gente conseguiu realmente isolar em serviços que têm inputs e outputs bem definidos, assim. A gente não é uma empresa que levanta cada função ao microserviço, de jeito nenhum, mas como esses serviços têm quase que uma vida própria, fazia muito sentido manter eles um pouco mais isolados. Então, a gente tem realmente APIs internas que lidam com esses processos. Na parte de integração de dados, a gente tem toda a parte das ETLs, que estão trazendo N dados de N fontes, e aí a gente processa do lado do Elixir. E a nossa parte de modelagem mesmo, Data Science, realmente a gente funciona quase como se fosse um serviço interno
que poderia muito bem ser externo, né? A gente tem essa separação bem clara na lógica. Mas, sem querer desviar muito o assunto aqui, mas você falou das syscalls e tal, dessa questão da gente poder chamar outras funções dentro da BIM. E uma coisa que a gente experimentou, eu acho que a gente até usa hoje em dia ainda, é que para poder fazer uma integração específica com a parte nossa de Data Engineering, a gente acabou utilizando o Explorer, né, que é uma lib do Elixir que, na verdade, utiliza Rust por baixo, se eu não me engano, Polars, enfim, mas ela tem essa coisa de sair da BIM para poder chamar uma função externa. E acabou que existem uns, como é que eu posso dizer, não é nem desafio, umas armadilhas mesmo que você pode cair nisso sem querer, porque enquanto a BIM ela te dá uma segurança dos processos, da memória alocada em cada um deles, tipo, se um processo explodir a memória, você está seguro porque você está ainda com a tua árvore de supervisors ali, garantindo que o teu todo tá saudável ainda. Quando a gente sai da BIM, essas seguranças todas vão embora. E a gente, às vezes, esquece isso porque está na BIM. E a gente chegou a ter que enfrentar um problema de out of memory, por exemplo, porque a camada externa BIM que a gente estava chamando estava tendo um problema no Rust, e que a gente estava completamente assim, desacostumado de ter que lidar com esse tipo de possibilidade. E todo o stack trace é muito diferente e tudo. Então, a gente tenta evitar, quando a gente está dentro da BIM, tenta evitar sair muito dela para poder continuar trabalhando em cima das coisas boas dela, né? Que é o Let It Crash, ter a segurança de todos, enfim, as árvores de supervisão, poder subir os serviços quando caem, etc. Que inclusive eles usam até o projeto chamado Rustler, né? Que são as NIFs, né? Eu lembrei agora as chamadas de funções, né? Tem ports e tem NIFs, né? O mais comum e o pessoal tem adotado mais as NIFs. Exatamente. Que é basicamente um FFI, né? É um jeito de você chamar alguma API externa da BIM pela BIM, né? Isso. Agora, indo para a pergunta, o que você faz na Uncover, né, como cofundador, né, e CDO, né, que é o diretor de desenho de produto, e como você mesmo disse, né, que atua com os times de desenho de produto, que está criando um time de engenharia de desenho, e trazendo também essa parte da expertise, né, da engenharia para dentro do guarda-chuva ali de desenho. Boa. Então, eu sou arquiteto de formação, entrei na tecnologia através de processing, que é uma tecnologia de totalmente... A minha ideia era de fazer exposição interativa, assim, completamente fora da... mas aí eu fui entrando cada vez mais em tecnologia através do design. Eu falei isso só para poder deixar claro que o meu overlap entre tecnologia e design sempre existiu. E aí, por conta disso, eu sempre via nas empresas que eu trabalhava que a ponte de comunicação entre uma área e outra era sempre muito comum ser um lugar onde tem fricção. E eu gosto muito de trabalhar com esses overlaps, assim, para poder facilitar a comunicação, sabe? A gente tem esse conceito de design system faz um tempo na área de design, mas ainda assim parece que é uma coisa... Em muitas empresas é uma coisa que é desenhada por design, mas é passada para a engenharia, tem esse processo de um handoff, né? Tipo, você está abrindo mão de uma coisa para que outra pessoa pegue a responsabilidade em algum momento. Ao mesmo tempo, tem muito time que, na hora de fazer design, parece que a entrega final é o desenho, é o Figma. E aí, quando tem alguma coisa divergente do Figma para o produto final, isso aí é um erro de tradução. Vai para a engenharia também. Na Uncover, eu quis muito trabalhar cara, como que a gente consegue funcionar se a gente traz essa comunicação para dentro do time de design mesmo. Então, a gente está criando esse time de design engineering, que basicamente, a gente tem pessoas especialistas no front, trabalhando dentro de design e servindo quase que um DevOps, essa visão mais cross, né, tipo, do que a gente faz, tanto na parte de engenharia quanto na parte de design. Ou seja, tipo, ela pode estar atuando no design system, mas também vendo de uma maneira mais ampla a arquitetura do nosso front. Ela pode estar trabalhando, sei lá, tipo, se em design a gente precisa de um plugin do Figma que vai
fomentar, sei lá, tipo, os tokens que vão para o nosso código, a gente tem engenharia que pode estar trabalhando nessa ponte também. E, além disso, uma coisa que para mim nem era o que eu esperava na hora de criar essa área, mas que eu tenho visto que faz bastante diferença, é que a forma de pensar uma solução é muito diferente quando alguém vem de um background de design, pelas boas práticas mesmo de design, que entra muito no caso do usuário. É como se o padrão fosse uma riqueza muito grande de um caso de uso, assim. Enquanto a gente, como engenheiro, a gente normalmente pensa na abstração. Então, é como se a gente pensasse o sistema primeiro pelo uso mais genérico e depois, tipo, por acaso a gente especializa um uso específico. E as duas práticas têm vantagens, sabe? Tipo, quando a gente é muito genérico, às vezes é muito claro isso aí, né? A gente tende a criar as coisas como se fossem bibliotecas, quando na verdade só tem um lugar usando aquela coisa. E às vezes a gente, tipo, putz, só cria atrito ao fazer isso. Da mesma forma, se a gente faz uma coisa que deveria ser pensada como biblioteca, mas caso de uso é refeito, a gente pode estar acoplando muito as soluções, deixando de aproveitar a escalabilidade. Então, eu acho que ter essa discussão, tipo, no dia a dia dentro da equipe de design está sendo muito rico, sabe? Tipo, porque a gente se desafia, assim, desafiando os designers a pensar de forma mais sistêmica quando isso não é muito natural, mas ao mesmo tempo tentando ver também quando que a gente está, tipo, abrindo mão de fazer uma coisa mais especial, mais dedicada ao único caso de uso que de fato existe, ao invés de partir do pressuposto que tudo vai ser genérico, tudo vai ser escalável, tudo é sistema. Enfim, e aí, só para poder finalizar essa resposta, na Uncover eu comecei como CTO, né? Tipo, eu fui o terceiro fundador, mas o nosso time de engenharia foi crescendo, as nossas bases foram mais sólidas, e eu sentia que o design de produto é uma coisa que sempre foi um pilar muito importante para a nossa empresa, e a gente estava um pouco mais descoberto, assim, estava com menos foco da liderança. E aí cara, vamos escalar a engenharia com outras lideranças, a gente documenta tudo que foi feito até agora. Então a gente tem um time hoje super legal de líderes na engenharia, e aí eu tentei começar essa outra frente de design, mas um design que é mais próximo disso que eu fazia. E tem dado muito certo. Eu acho que tem bastante coisa, inclusive, para poder ser mais, talvez, documentada e discutida fora da Uncover, porque eu realmente acho que tá virando uma forma diferente de trabalhar, eu acho. Inclusive, eu cheguei até a pegar um curso de um cara que é muito famoso, né, nessa parte de front-end aí, no mundo afora, que é o Andy Bell, né? Ele criou um curso lá chamado, né, de Completed CSS, e aí ele foca exatamente nessas questões de ergonomia, design system, como você vai criar os seus tokens ali, né, para ter toda essa estrutura, né, da diagramação do seu site, e bem completo. Então, para quem não tem tanta expertise, não está muito inserido ali 100% nesse mundo, né, do front-end, alguém, no caso como eu, né, que meu background é totalmente back-end, e que hoje eu estou nessa transição para o full stack, eu peguei esse curso exatamente para ter um panorama ali, né, e entender um pouco desse mundo e como é que eu posso estar aplicando com as tecnologias que eu uso atualmente no meu trabalho, né? Que basicamente se resume a Phoenix e LiveView. Mas, dando sequência aqui na entrevista, né? A próxima pergunta é: quais são as principais bibliotecas, né, e frameworks que vocês utilizam na Uncover? Na Uncover, eu vou te falar, a Uncover foi a primeira vez que eu usei o Elixir. Na hora de definir o que a gente ia usar no back-end, eu vejo muitas vantagens de programação funcional faz muito tempo, e eu queria utilizar, eu queria usar alguma coisa que fosse, sei lá, nessa vertente, pelas vantagens que eu já via, mas eu também queria em algo que fosse produtivo, né? E Elixir foi muito mão na roda nesse aspecto, mas aí para poder não garantir que eu não estava dando nenhum tiro no meu pé, por não conhecer muito bem as coisas, eu tentei fazer a coisa bem feijão com arroz no começo. Então, Phoenix, Ecto, tipo, a arquitetura mais padrão do planeta ali, todo mundo que chega, que já conhece Phoenix,
meio que entende rapidinho ali o lance dos contexts, né? Tipo, toda aquela arquitetura que você aprende ao aprender Phoenix. Então, o Phoenix Acto, como a gente lida com essa parte de processamento de dados, desde o começo a gente foi utilizar o OBAN. E aí é uma coisa que é bem legal da BIM, né? Que por conta do OTP e tudo, acaba que a gente consegue resolver muitas coisas que normalmente você estaria abrindo serviços externos, sei lá, tipo, puxando um Redis, puxando, no caso do Rails, sei lá, tipo, um Sidekick, alguma coisa do tipo. Na BIM tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Então a gente usa o OBAN para nossa necessidade de filas, a gente usa o Cachex para nossa necessidade de um cache rápido ali em memória. Recentemente a gente até quis fazer um experimento com algumas feature flags mais dinâmicas, e aí a gente achou uma lib chamada Fun with Flags, que também está disponível no Hex, né? Que basicamente é tipo um Launch Darkly, só que também roda na sua própria stack, super simples. E aí, como no nosso front a gente usa Elm, que tem essa coisa da type safety, como algo super importante, assim, primário, a gente começou usando o Phoenix padrão com uma API REST e tudo, mas o GraphQL possibilita a gente uma camada de type safety muito interessante. Então, faz um bom tempo que a gente começou a utilizar o AbSynth para a nossa camada de API, e a gente usa Code Generation e alguns checks assim, que garantem que quando a gente vai fazer um deploy, seja no back-end ou no front, a gente tem uma API que está se conversando e que tem um contrato que está seguro. E aí é legal que a gente consegue trabalhar até com tipos customizados no GraphQL e no Elm, sem precisar ficar lidando com nenhum tipo de camada de encode, decode, tá tudo meio que pronto no sistema, sabe? Eu acho que essas são as libs principais que a gente usa na Uncover. E aí, claro, tem o Glean agora, que não é uma lib, mas é uma camada na nossa aplicação que foi criada. A gente pode, talvez eu devo falar com mais detalhes disso depois, mas já que a gente está falando de lib, uma coisa que é muito comum quando você está lidando com linguagens fortemente tipadas, tipo Haskell e tal, é lidar com a parte de parsing. É muito comum esse lance dos parser combinators e tal. E então a gente usa dentro do nosso Glean uma lib chamada Nibble, que é uma lib de parser combinators que a gente usa para poder fazer parsing de alguns passos do nosso pipeline. Muito bom. Então, agora a gente vai começar uma segunda parte da nossa entrevista para falar sobre Glean. Então, o Glean, eu vou ler aqui algumas informações. É uma linguagem de programação funcional, você já disse, de tipagem estática, criada pelo Louis Pilfold, que eu, se não me engano, eu acho que ele é britânico, um rapaz bem simpático, e tem umas outras pessoas também que aparecem, vão a conferências da BIM, né, de Elixir, Erlang, etc., e são pessoas assim bem interessantes. Teve um agora na CodeBIM 2024, foi bem legal. Acho que foram 2 pessoas que ministraram a palestra. Não sei se... Talvez seja a Haley e o Giacomo, ou não? Exatamente. Eu acho que são esses 2, sim. Legal. E eu acho que não foi publicado ainda no canal, mas eu já assisti porque eu estava participando virtualmente da conferência. Não tenho certeza. Se tiver, depois eu procuro para colocar aqui na descrição. Então, Glean é inspirada em Erlang e Elm, né? Você já falou, mas curiosamente ela é implementada em Rust, né? O código que o Lu e a equipe escrevem para ter o compilador de Glean é em Rust. E aí ele gera bytecode para BIM. Me corrija se eu estiver errado. Né? E Glean foi projetada para oferecer uma abordagem moderna e segura para o desenvolvimento de sistemas distribuídos e altamente escaláveis, e o que a torna especialmente interessante é a sua interoperabilidade com a máquina virtual de Erlang, e aí com Elixir, com Erlang, com outras linguagens, LFI, o que permite aproveitar os benefícios de concorrência e tolerância a falhas da BIM, que é uma coisa que a gente fala aqui há muito tempo, né, que são anos e anos de várias pessoas brilhantes dedicadas a deixar a máquina virtual de Erlang
né? A BIM, que é até um nome meio impreciso às vezes. Tem uma palestra, eu acho, do Pedro Castilho no nosso canal sobre isso, sobre o que é a máquina virtual de Erlang, o que é BIM, o que é... Enfim, assistam lá a palestra. E a Glin é conhecida justamente por tipagem estática forte, que é algo que não vai ter em Elixir, né? Elixir está incluindo alguns tipos, mas não é uma tipagem forte. Posso estar enganado, até porque são coisas que vão vir no futuro. E, supostamente, né? A gente sempre gosta de deixar isso supostamente, mas é uma crença que a gente tem, eu acho que tem alguns trabalhos que indicam isso, garante mais segurança e confiabilidade ao código. Então, você identifica erros no seu programa antes dele estar em produção. Você consegue pegar vários erros na compilação. Então, essa é a ideia de você ter essa tipagem forte. Agora, Jorge, por que Glin é importante no ecossistema de Erlang? E como é que você acha, e aí é só uma especulação sua, por que você acha que ela se tornou, e isso eu acho que todo mundo já percebeu, ela se tornou hoje em dia a terceira linguagem mais mencionada no ecossistema, considerando que eu estou falando do ecossistema de Erlang, que tem linguagens antigas como o LFI. A gente sabe que hoje em dia Elixir é muito comentada, né? Até a gente tem conferências que tem o nome de Elixir, e aí tem alguma coisa de Erlang também, tem conferências com BIM, e aí tem Erlang, Elixir e Glin. Mas, pelo menos esse é o meu sentimento, que ela é a terceira linguagem mais mencionada. Então, por que você acha que isso aconteceu? Legal. É realmente, assim, curioso pensar nisso. Glin, como você falou, né, foi uma linguagem inspirada no Erlang, no Elm. O Louis, ele era um participante ativo da comunidade do Elm há muito tempo atrás. Assim como vários outros, acabou começando sua linguagem própria. Enfim. Mas eu acho que é engraçado pensar que o Elixir está adicionando essa camada de tipagem, mas ao mesmo tempo eu sinto que as raízes que levaram ao Glin e as raízes que levaram ao Elixir são muito diferentes, assim. Como você mesmo mencionou, né, o Elixir ele teve inspiração no Clojure, e o próprio Rails, o Ruby, né, o José Valim, ele era um membro do core team do Rails, se não me engano, né? Então eu acho que existe duas vertentes muito diferentes de o que você tem de ganho quando está lidando com um código dinâmico. No Clojure, por exemplo, tem todo esse conceito de o dado é a verdade máxima, assim, né? Tipo, então, você não está lidando com tipagem e tal, é o dado, você está lidando com o dado sempre. Já existe uma outra vertente que é quase que você está lidando com a abstração do que vai vir a ser o dado, que são os tipos, pode ser pensado assim. E eu acho que recentemente teve com o TypeScript dominando o mundo do JavaScript, por exemplo. Hoje em dia, se você for ver aí as linguagens mais utilizadas, tem TypeScript mais JavaScript, ou seja, tipo, se você juntar os dois, talvez, eu acho que é Python e essas duas, e JavaScript e TypeScript, com certeza são as mais utilizadas, assim. Mas TypeScript ganhou muita relevância. E, ao mesmo tempo, teve todo esse hype em cima do Rust, faz muitos anos já, ganhou não sei quantos anos de a linguagem mais amada. Então, eu acho que, independente da linhagem de programação funcional mais clássica, lá que você vai pensar no Haskell, ou Camel, etc., existiu um caminho que fez as pessoas valorizarem mais a segurança que o tipo te dá. Tanto que o Rust não é uma linguagem funcional, você não vai, e TypeScript também não. Se você quiser utilizar Rust como uma linguagem funcional, você vai dar uma sofrida, ele não é tão ergonômico para poder ser pensado exatamente assim. Mas o conceito de ter uma camada de tipos que vai te deixar raciocinar sobre o seu problema ali, sobre o seu negócio, e dar essa camada de segurança, pelo menos parcial, né, que se compilar funciona, isso aí tem milhões de asteriscos, eu acho que acabou virando uma coisa que as pessoas começaram a buscar em outros lugares também. E tanto que o Elixir, se eu não me engano,
a feature mais pedida no Elixir fazia um bom tempo é justamente tipo assim, putz, sinto falta de tipos. Mas, ao mesmo tempo, o Elixir é totalmente tipo, cara, você não consegue fugir de metaprogramação em Elixir. Você tem as libs que eu falei ali, o Absinthe, o Ecto, eles são completamente baseados em metaprogramação. Ou seja, tipo, é abraçar essa camada dinâmica do código, código como dado ali, né? Você está tipo, programando o que vai vir a ser o seu código. Então, eu acho que são dois modos de pensar que, putz, tem suas vantagens e é muito bom você conseguir utilizar dos dois. Só que até onde eu conheço, talvez o Rust tem metaprogramação, mas enfim, o Glean acabou que culminou, ele é baseado nessa camada de tipos bem fortes, né? Tipo, ao mesmo tempo que ele tenta ser simples. Desde o começo, Elm é uma linguagem que tem se você for olhar o que compõe a linguagem Elm, é muita pouca coisa. E uma vez que você entende, todo o resto é derivado disso. E o Glean, ele partiu desse mesmo pressuposto, que eu quero ser uma linguagem simples, as pessoas entendem, tipo, sei lá, ela é feita de pequenas partes e com isso eu consigo ser mais pragmático. Eu não vou para o mundo da programação funcional que, putz, entra toda a complexidade da teoria da teoria das categorias e toda o que o pessoal costuma falar que assim, eu preciso de um doutorado para poder entender. Eu consigo trabalhar com as vantagens que o desenvolvimento voltado a tipos me dá, que é eu conseguir ter esse entendimento mais abstrato da minha aplicação, do meu modelo mental, mas ao mesmo tempo sendo muito voltado a pragmatismo. Eu quero resolver meu problema. Não vou perder muito tempo fazendo o maior modelagem de dados de tipos aqui antes de chegar em algo em produção. Enfim, o meu ponto só é que a gente tende a pensar que Glean puxa pessoas do Elixir que estavam sentindo falta de tipos. Mas, inclusive, saiu o Developer Survey, a pesquisa dos usuários do Glean do ano passado, e a maioria dos usuários de Glean são de pessoas que não estavam usando a Bean antes. Então, se você for dar uma olhada, tem TypeScript e JavaScript são os primeiros lugares, disparados. Python, terceiro lugar. Rust, o quarto lugar. Go, o quinto lugar. Go é bem interessante, porque também é uma linguagem voltada muito para um pragmatismo, né? É uma linguagem simples, você aprende, você vai lá e faz o que você precisa fazer. Então, eu acho que Glean é mais uma porta de entrada para pessoas que estavam acostumadas com outros ecossistemas, para o mundo da Bean, que começou a ficar muito famoso por conta do Elixir recentemente, todo o lance de OTP, etc., do que necessariamente uma alternativa para quem estava na Bean com Elixir e estava insatisfeito com alguma coisa. Eu acho que virou dois mercados, assim, dois ecossistemas, só que um foi só adicional, não é que substituiu muito do outro. E aí, só para finalizar em relação a isso, que o Glean, inclusive, ele, apesar de ser inspirado em Elm é uma linguagem que tem essa sintaxe, que o pessoal chama de ML, né, de Meta Language, e que é uma sintaxe que quem vem das linguagens mais herdadas do C, Pascal e tal, acha muito estranho. Bate o olho e pensa assim, nossa, o que é isso? Apesar de que, para mim, eu vejo e acho, putz, que negócio lindo. Mas, para quem não está acostumado, acha super estranho, assim, tem uma aversão mesmo. Então, Glean, apostando nessa questão do pragmatismo, de o que importa é as pessoas usarem a linguagem para solucionar problemas, ela cada vez mais foi adotando uma sintaxe mais familiar. Então, hoje em dia, Glean tem um sistema de tipos muito parecido com o do Elm, mas que, na hora de ler, parece mais com um Rust, um OCaml, talvez, a versão simples do OCaml. É isso. Não sei se eu respondi, na verdade, eu divergi um pouco aqui, mas para mim é o contexto do Glean dentro da Bean, né? Desculpa, uma coisa que eu acho bem interessante mencionar, que tem uma coisa específica que o Glean possibilita, que eu acho que é muito core na linguagem, que é
ele tem dois targets. Ele não é só compilado para Erlang. Ele pode ser compilado para Erlang ou para JavaScript. E isso faz com que o Gleam, hoje em dia, a gente não tem, apesar de existir o Live View, a gente não tem esse conceito de um Elixir universal que vai rodar no browser. No Gleam a gente tem isso, essa possibilidade de fato, você tem uma aplicação que ela tem uma versão dela que está rodando na Beam, utilizando tudo que a Beam tem de melhor, mas você pode ter uma parte dessa aplicação que está compilando para JavaScript, um outro target completamente diferente, mas utilizando da mesma camada de lógica de negócio, etc. E, inclusive, para mim, uma das libs mais interessantes do Gleam está justamente aí, que é a Lustre, que é uma lib que inicialmente o target dela principal era JavaScript, mas hoje em dia Lustre é como se fosse o React do Gleam. Só que ela possibilita uma coisa muito interessante, que ela tem componentes mais universais do que o que a gente costuma falar. Que enquanto no React a gente tem os componentes server-side e os client-side, a Hayley, que é inclusive que o Adolfo mencionou, é a criadora dessa liblustre, ela teve esse insight que eu achei fantástico, que é de você pode ter componentes existentes, tipo assim, na hora de você estar escrevendo o código, é a mesma coisa, não tem nada de diferente na API, mas um deles está existindo na Beam como um observador de processos que está, através da OTP, se comunicando com o seu front-end, não muito diferente do Live View, mas se comunicando com outros componentes que estão existindo no browser, com o estado no browser, com as mensagens recebidas pelo browser, e isso de uma maneira completamente livre. Você pode ter um componente do browser renderizando um componente do server, que dentro dele tem outro do browser, e toda a lógica é que essas mensagens que rodam no WebSocket, né, para ter essa comunicação à la Live View, no browser também acontece como no Elm funciona essa interface entre sistemas, que é através de literalmente eventos do browser, né? Você está observando um componente ali que está disparando um evento e você pode passar para ele um evento de volta, um atributo. Enfim, eu acho que pensar que o Gleam, além da camada de tipos, também abre as portas desse compartilhamento de lógica com o JavaScript, também é algo bem interessante para ver como que a galera usa essa linguagem. Tanto que o target mais utilizado do Gleam é o Elixir, sim, o Elixir o quê? É a Beam, sim, mas tem muita gente utilizando ele com foco em JavaScript. Puxando um gancho sobre esse ponto final que tu chegasse a falar, né, sobre essa questão da versatilidade ali do Gleam, né, onde você pode ter coisas que tá rodando ali do lado do browser, que você vai escrever na Gleam, ou que vai ter o uso ali, né, que vai estar operando na máquina virtual do Erlang, que você consegue ter essa interação até com outras aplicações escritas em outras linguagens, né? Seja no Erlang ou seja no Elixir, né? Chegar, dando esse contexto, nesse panorama, né? Chegar a fazer uma palestra, né? no ELUG Ceará, né? Chamada de Functional Shell, né? Strong Typed Core, né? Poderia contar um pouco, né? Sobre esse tema, né? E como a Gleam se encaixa nesse contexto. Legal. O que motivou essa palestra foi o uso do Gleam na própria Uncover, assim, porque eu estava acostumado a trabalhar com tipagem forte faz muito tempo, e vou ser sincero, eu senti falta no Elixir. Entendo quem tem a cabeça mais dos prós da programação dinâmica e tudo, mas para mim, principalmente quando está lidando com aplicações enterprise, né? Que essa lógica de negócio que é muito bem definida, você não quer o comportamento emergente ali, você quer esperar que uma coisa aconteça e ela aconteça. Eu acho que ter tipos te guiando ajuda muito, né?
E para mim é muito uma camada pura na sua aplicação. É quando você está tipo, lidando com um pipeline de dados que vai ser transformado, vai ser processado, mas tudo isso é tipo, sem efeito colateral. Você está ali literalmente tipo, só trabalhando em cima de dados em memória. E eu sentia falta de ter essa produtividade que eu tenho quando eu estou com essa camada mais bem definida numa camada de tipos. Uma coisa bem interessante do Glean é que ele compila para Erlang sem nenhum runtime, né? Ele não existe Glean é uma aplicação que está rodando e tem esse modelo mental. Não existe nada disso, assim, né? O Glean, ele literalmente ele só compila para uma linguagem final e qualquer tipo de runtime é o da linguagem final. Então, quando a gente está usando o Glean junto com o Elixir, por exemplo, inclusive nessa palestra eu mencionei um pouco de como que a gente fazia isso no Uncover e pensando até nesse papo que a gente ia ter aqui, eu acabei criando um repositório que tem um exemplo mínimo de como que você vincula um Elixir com o Glean. Posso passar para vocês depois, para vocês colocarem nas notas do episódio. Mas o importante é que o Glean ele compila para Erlang e pode ser chamado diretamente pelo Elixir, sem nenhuma camada de FFI, ao contrário do Rust, como a gente falou antes, que ele acaba tendo que ser chamado por uma nib, né? Ou seja, ele sai da bin para chamar uma coisa por fora, tem custo de input-output, encode-decode, etc. Enfim, o Glean não. O Glean ele literalmente está chamando um código ali que poderia ser uma lib em Elixir e está pegando lá a resposta sem nenhum tipo de preço em runtime. Na prática, não tem nenhuma diferença entre utilizar uma lib ou uma parte da sua aplicação feita em Glean do que usar, por exemplo, uma dependência feita em Erlang dentro do Elixir, que tem várias que são muito utilizadas, sei lá, tipo, vai usar hash, é muito melhor usar, tem uma lib super boa para hash em Erlang e você vai usar aquilo, não precisa ficar reinventando um wrapper em Elixir para tudo que existe já na Bin. Inclusive, Elixir, desde o momento inicial, foi pensado nisso, né, em ter um interop muito fácil com tudo que já existia no Erlang. Isso. Então, para mim, tipo... um ponto a ser colocado é mais fácil essa comunicação com o Elixir estando por fora do que o oposto. Justamente porque o Elixir ele trabalha muito com metaprogramação. Então, muito do ecossistema de Elixir ele depende desse lance todo do mix estar envolvido. E entendendo toda a sua lógica de chamadas, etc., e compilando tudo na hora de executar, basicamente, né? Enquanto o Glean não tem nada disso. Então, o próprio setup de você compilar, rodar Glean, ele não envolve o mix. O mix ele é todo um sistema que é mais comum dentro do mundo de Elixir. Você só usa o mix, no caso do Glean, quando você está, na verdade, tentando integrar Glean com Elixir. E aí vai ficar mais fácil de você sacar isso nesse repositório que eu vou mandar para vocês. Mas, assim, na prática não tem muita dor, não, de usar dessa forma, de chamar Glean dentro de Elixir. É bem simples. Eu só recomendo que você separe o código. Não tente utilizar nada que finja que Glean é Elixir, porque acaba que isso aí vai deixar, sei lá, o language server vai deixar de funcionar, umas paradas assim. Eu recomendo que você tenha uma lib ali, tipo, local, que é, na verdade, Glean, e você está usando essa lib como dependência da sua aplicação Elixir. Muito bom. Eu acho interessante porque sempre me passa a impressão que é mais fácil as outras linguagens interagirem com o Elixir do que o contrário, né? Mas, enfim. Na sua palestra, você falou sobre o conceito de Fearless Refactoring, refatoração sem medo. O que exatamente significa e por que Glean é uma boa escolha para refatoração sem medo? Boa. É engraçado, eu fui até procurar a origem desse termo de Fearless Refactoring. Eu achei umas coisas de Extreme Programming, parece que começaram a falar disso lá com base em alguns princípios, mas eu acho que se popularizou mesmo no mundo do Rails. O que eu acho bem bizarro, porque assim, eu vou ganhar uns haters aqui falando, mas assim, tipo, a minha experiência em trabalhar com Rails, eu trabalhei numa empresa que é a TopTal,
Eu fui do time lá, do core team da TopTal, né, que é um dos maiores shops de Rails do mundo, assim. Eu não fui muito convencido de que aquela programação toda baseada em coisas implícitas e muito metaprogramação não me apeteceu. Não me deixou seguro, não me deixou nem um pouco seguro para poder fazer um Fearless Refactoring. Mas a ideia toda do Fearless Refactoring é basicamente de que o refactor, ou seja, a mudança do código vai acontecer, é natural, e o melhor é que você esteja quase que abraçando essa mudança. Assim, você está esperando que ela aconteça, não com medo de que ela aconteça. E você ganha essa Fearless Refactoring, né? Tipo, a capacidade de fazer um refactor sem medo, se você tem uma confiança muito grande no seu código. Isso pode ser através de uma cobertura de teste muito grande, ou através de um type checking. O ideal é que seja os dois, porque até falei mais cedo, né? O se compila, funciona, é um conceito que só garante a sua lógica de tipos, mas tem muita lógica de negócio que não vai estar sendo garantida ali. Dois números são dois números, não quer dizer que um número está correto sempre. Pode ter um número errado sendo output de uma função que o tipo está correto. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem essa camada de um compilador que te dá uma segurança de cobertura de tipos muito boa, você ganha acesso a um estilo de programação, o pessoal chama de programação orientada a compilador, que basicamente faz você atuar de uma maneira que eu acho que é bem interessante para refactors, que ao invés de você pensar no caminho que você tem que fazer para poder sair de onde você está, para chegar onde você quer ir, você pode simplesmente pensar no que seria diferente nesse lugar que você vai. Ou seja, você vai mudar o seu tipo, está mudando um contrato para poder chegar num contrato final, e aí você vai estar basicamente seguindo aonde quebrou no seu compilador para fazer com que o resto se adeque a isso. Claro que é sempre melhor fazer essas mudanças de forma incremental, mudança pequena antes de chegar e fazer mudança maior e tudo. Mas a máxima dessa questão do Fearless Refactoring é que, de fato, a gente já fez mudanças gigantescas na Uncover, porque a gente percebeu depois que, esse modelo mental aqui não está legal, seria melhor a gente mudar uma coisa, mudar uma organização de código, quebrar um tipo em dois, pegar um módulo e envelopar um pedaço da nossa aplicação. E a gente fez isso, quebrou muita coisa, só que a gente foi seguindo, e de fato, quando acabou, quando o compilador passou, estava funcionando. Isso é uma sensação meio maluca. Quando você passa por isso pela primeira vez, você pensa assim, alguma coisa está de errado aqui. E assim, eu sou muito a favor de testar o máximo sua aplicação, mas eu nunca consegui ter, só com teste, esse mesmo tipo de confiança de que se todos os testes estão passando é porque está funcionando. Porque eu sempre descubro algum tipo de erro novo que vai acontecer em produção e eu vou ter que criar um teste novo. Então, eu acho que o grande lance do benefício do Fearless Refactoring, que o Glean e outras linguagens que são fortemente tipadas, como o Elm, por exemplo, te dão, eu acho que é mais fácil você ver em relação à negativa, que é o que é que eu tenho se eu não tenho essa capacidade de fazer um refactor fácil. E eu acho que é quando você tem medo do refactor. Ou seja, quanto mais o débito técnico você tem, mais você vai criando medo de mexer nas coisas. Você tem menos confiança de que uma mudança sua não vai causar um efeito colateral não esperado em algum lugar diferente da sua aplicação. Então você começa a ficar travado ali na mudança. O risco de uma mudança fica maior. Então você começa a deixar as mudanças para depois. E aí as mudanças para depois vai ficar cada vez mais difícil você fazer essa mudança, e aí culmina no que todo mundo sabe que é a pior ideia possível, que é a grande reescrita de alguma parte da sua aplicação. Né? Não, tá muito complicado de mexer nisso aqui, vamos escrever do zero. Aí pode deixar que 1 ano e meio depois vai ter algum tipo de resultado muito provavelmente bugado dessa parte da sua aplicação. Enfim, para mim é mais ou menos isso aí que você ganha quando você tem essa ferramenta na sua mão, né?
Um ponto sobre essa questão do refactor, assim, só um adendo, né? Falando sobre voltando aí para o mundo do Ruby, né? Pegando esse gancho aí, uma pessoa que é bem conhecida desse ecossistema, né? Desse mundo aí, é a Sandy Metz, né? E alguma RailsConf aí no passado, ela chegou a apresentar uma palestra, né, dela, né? Ela refatorando um código, né, que é bem comum, né? Esse exemplo. Tem até empresas que usam esse exemplo em teste técnico, né, que é se o queijo tá maturado 50 dias ali, envelhecido, aí ela vai seguindo ali e ela mostra como ela procede ali em relação a isso, né, que quais são as lógicas, né, como é que ela vai pensar sobre aquele problema para com que ela consiga escrever o teste passando pela lógica existente, né? E depois ela consegue fazer de fato a refatoração porque ela escreveu o teste para aquele código ali super complexo que ela não conseguia entender e que agora ela está segura ali pelo esse teste técnico. Inclusive, vale muito a pena, recomendo demais essa apresentação dela sobre teste independente que seja em Ruby. Tá. A próxima pergunta seria: Glean é super conhecido, né, pela sua tipagem, né, estática ali, forte. E como que funcionam os sistemas de tipos em Glean e quais são os principais benefícios, né, para a gente desenvolvedor? Pô, bom, o Glean é uma linguagem que se inspirou muito no sistema de tipos do Elm, que tem gente que fala que é o Haskell para quem, tipo, de introdução ali. Haskell para crianças, o pessoal fala que é Haskell de brinquedo. Mas, na real, tipo assim, é um subset de features que deixa você modelar bastante coisa sem precisar entender uma camada mais complexa de abstração de tipos. Então, o Glean ele não tem type classes, nem nada do tipo. Ele não deixa você ter tipos que herdam tipos ou herdam comportamentos. Ele é muito mais explícito e pragmático do que essas outras linguagens assim que podem ser mais expressivas, né? Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha, normalmente, uma facilidade de aprendizado. A curva de aprendizado do Glean é muito mais baixa do que se você for, de novo, essas linguagens como Haskell, sei lá, Scala, o Camel, ou outras linguagens que normalmente são mencionadas juntas, né? Tipo de programação funcional fortemente tipada. Mas o que a gente perde com isso? A gente perde justamente essa capacidade de expressar coisas, tipo, sei lá, expressar tipos mais abstratos. E com isso, normalmente, a gente acaba ganhando no estilo negativo, boilerplate. Quando você tem simplicidade, você acaba que, para poder deixar as coisas mais explícitas, você tem que fazer, sei lá, tipo, mais variações de funções, porque cada função está lidando só com um tipo específico, você não está lidando com uma família de tipos. Então, eu acho que o sistema de tipos de Glean ele é extremamente capaz de mapear o seu negócio com aquilo que você está acostumado com, sei lá, se você já mexeu com Rust, a parte de o pattern matching dentro com os enums, né? Tipo, sei lá, custom type ou union types, qualquer coisa do tipo. São várias formas de falar a mesma coisa. Mas você, enfim, é um sistema de tipos bem capaz de ser utilizado para poder você se expressar e pensar com os tipos com primeira importância, assim. Mas isso acontece muito com Elm, por exemplo, que como ele não tem essas capacidades de abstração em cima do código, de metaprogramação em cima dos tipos, é muito comum você acabar lidando com code generation, ou seja, tipo, para você lidar com boilerplate, você acaba lidando com a criação de código de maneira automática. Você tem uma camada de aplicação que está lá gerando código automático para você. Por exemplo, tem uma lib
em Glean, eu esqueci agora, eu acho que é um Squirrel, acho que é isso, que deixa você criar queries de Postgres ou de tipo, SQL no geral, num arquivo SQL, e você tipo, passa para o Squirrel gerar toda a API que vai ser utilizada para poder chamar aquelas funções pelo seu Glean de maneira type safe. Então, no Glean está extremamente simples o código, é só aquela camada de tipos que você já conhece, meio padrão, não tem nada muito mágico. Mas para poder você ter isso sendo gerado na linguagem, você na verdade tem um gerador de código por fora. É diferente de, tipo, sei lá, Haskell, que você tem como se fosse uma extensão da própria linguagem que serve para poder ter todo esse funcionamento embedado na linguagem de maneira muito mais complexa, mas que ao mesmo tempo você pode abrir um codebase de Haskell e não entender nada, porque você está usando tanta feature extra que aumenta essa curva de aprendizado tipo, de uma maneira absurda. Para mim, é isso que configura a tipagem do Glean. Né? É uma linguagem forte, expressiva, mas priorizando o pragmatismo e a simplicidade. E agora vamos... É claro que assim, a gente não tem tempo aqui para falar de tudo que você pode saber sobre Glean, né? Eu recomendo que entrem lá no... Daqui a pouco a gente vai falar sobre a comunidade, mas entrem nos canais da comunidade para conhecer mais. E agora eu vou perguntar sobre a sintaxe, porque é uma das coisas que chama a atenção das pessoas quando se interessam por a linguagem de programação. A sintaxe do Glean é descrita como sendo concisa e expressiva, tem influências de Erlang e Elm. É uma linguagem, por exemplo, que tem abre e fecha chave em vez do end do LX, só para deixar assim no super básico. Como é que você descreveria a experiência de programar em Glean em comparação com outras linguagens funcionais? Olha, vou ser bem sincero, assim, eu acho que o Glean ele prioriza bastante pragmatismo mesmo, tanto que ele começou com a sintaxe igual ao Elm, e justamente para poder facilitar a adoção de outras comunidades, de outras pessoas, ele foi se assemelhando cada vez mais, como eu tinha mencionado antes até, tipo, a um Rust, a um próprio JavaScript, TypeScript e tal. Então você tem uma função, você tem lá os seus parênteses, você tem... Você olha o código em Glean, eu acho que quem está acostumado a qualquer dessas linguagens mais mainstream assim, vai entender o que está acontecendo ali. Talvez tenha uma coisinha ou outra, sabe, que abra uma pergunta. Enfim, é difícil falar num podcast, mas eu acho que a única coisa que é uma feature um pouquinho mais diferente do Glean é uma que chama use, que é um jeito de você lidar com callbacks de uma maneira mais fácil. Basicamente é isso. Mas, então, tipo, para mim a sintaxe do Glean é essa. Ela prioriza o pragmatismo de resolver o problema e a adoção de pessoas que conhecem outras linguagens, mas que com isso eu também acho que ela não prioriza necessariamente uma elegância do código, essa coisa que você às vezes, putz, quem tá acostumado a trabalhar com Haskell, com Elm, sei lá, tipo, a gente quer fazer uma coisa que, putz, você lê ali, nem parece ser código, parece que eu tô lendo uma DSL do meu modelo de negócio. E Glean não é assim. Eu diria que o Glean ele tá mais para um goal, não uma sintaxe, mas nessa coisa da, tipo, cara, o prazeroso é resolver o problema, e não de ficar trabalhando na forma de resolver o problema por, tipo, sabe, meses ali. Eu acho que Glean é uma linguagem mais direta ao ponto e eu acho que a sintaxe, ela reflete isso. Sendo bem sincero também, tipo, se eu comparar o meu código da Uncover em Glean e o Elm, na minha opinião, o meu código em Glean, ele é mais busy, né? Tipo assim, não é que é confuso, mas ele é mais... ele tem mais informação, tem mais ruído. Enquanto que o código em Elm, ele consegue ser mais limpo, ele consegue ser mais expressivo ali com essa linguagem, mas que é uma linguagem que, se você não conhece, você vai ficar perdidaço. O que está acontecendo aqui? Então é isso, meio que eles escolheram o pragmatismo, mesmo que para pessoas específicas, talvez elas acham que outra linguagem ela pode ser mais prazerosa ou mais bonita.
Não quer dizer que Glean é ruim de trabalhar, tá? Justamente porque eu acho que como ele é muito simples, putz, acho que a simplicidade ganha de tanta coisa, cara. Na prática, você não tá tendo que lidar com meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tem 1000 bandeiras diferentes, ou tem uma feature que eu nunca ouvi falar aqui que funciona de uma maneira inesperada. Não, aprendeu, o resto é só derivação daquele conjunto bem, bem pequenininho e expressivo de funcionalidades. Inclusive, eu estou fazendo a trilha, né, do Excessive de Glean, e eu fiquei bastante surpreso, né, que ele, questão de condicionais, eu acho que só tem case, aí ele usa o pattern matching para conseguir estender, fazer essa parte de recursão, looping, de você extrair alguns tipos ali, né, fazer essa combinação ali do pattern matching, criar as condicionais, você tem como se fosse uma representação ali do when, né, também, para você deixar mais específico ainda, né? Eu fiquei bem surpreso o quão sucinto nessa parte de looping, pattern matching e condicionais, em uma só forma de você escrever, você tem todo esse mundo ali em uma coisa só, quando comparado a outras linguagens que tem milhares de opções, né? Como o próprio Elixir, né? Até pouco tempo atrás tinha o que veio um pouco do mundo do Ruby ali, né? Que é o Unless, mas foi deprecado, né? Recentemente. Eles retiraram, viram que não faria sentido manter o Unless na linguagem. Mas... Desculpa. Pode falar. Não, só ia falar que o Elixir mesmo tem, tipo... a própria função anônima do Elixir, você pode usar ela para poder fazer como se fosse um case dentro dela mesma, né? Tipo, de maneira implícita. Enfim, o Elixir realmente eu acho que é uma linguagem que ela tem muitas possibilidades de expressar a mesma coisa. Mas uma coisa que eu achei assim, bem ousado do Glean, na real, tem uma outra linguagem que está sendo desenvolvida, chamada Rock, que também é da galera que saiu do Elm e tal. E o pessoal tava discutindo sobre sintaxe lá, e aí eu propus assim, velho, vamos pra que if? A gente tem o case já, tipo, o if nada mais é do que um case numa booleana, a gente suporta já o if se a gente suporta o case. Se case pode ser true ou false. E aí, tipo, o pessoal, não, mas assim, a adoção da linguagem, as pessoas vão ficar muito confusas, estão acostumadas a ter if, já pensou uma linguagem sem if? Não existe um negócio desse. E aí, tipo, eu fui lá ver o Glean não tem if, cara. Glean não tem if, ele tem case, bool, true, false. Tipo assim, tem dois casos no pattern matching de uma booleana e acabou. Então, realmente a pragmatismo e simplicidade fala mais alto do que qualquer outra coisa. Mesmo com essa coisa da adoção e tal, de querer ser amigável, é isso, eu não conheço nenhuma outra linguagem que não tenha um if statement, assim. E como que a gente conseguiria utilizar ali, né, essa interoperabilidade entre Gleam e Elixir juntas? Ixi, eu vou passar para vocês o repositório que eu criei de exemplo. Mas, basicamente, vou tentar falar bem rápido aqui. Sei que já está se alongando bastante assim, para o tempo normal do episódio de vocês. Mas existe uma biblioteca chamada Mixglean. Mas tem muitos asteriscos em utilizar ela diretamente. Assim. Tanto é que se você for entrar nela, ela não é atualizada faz um tempo, tem vários issues, alguns issues sem resposta. Porque, na prática, eu tentei dar uma investigada, assim, e não existiu muito interesse de ambos os lados de fazer as coisas funcionarem. Existiam as incompatibilidades do Mix com o Glean, e aí tipo, não tinha como resolver ela para ela ficar completamente ergonômica só do lado do Glean, e ao mesmo tempo não existiu muito esforço do lado do pessoal do Mix para poder fazer rolar, e aí acabou que tipo, meio que virou um terra sem dono ali. Mas o que ela faz? Ela configura o Mix, que é essa lib que gerencia todo o processo de compilar o Elixir, que normalmente todo mundo usa, para que ele consiga adicionar o processo de compilar Glean e Erlang como parte do processo do Mix. A ideia inicial do Mixglean é que você conseguisse ter um módulo lá em Glean, você pudesse tipo, importar do seu Elixir e tipo, finge que é tudo a mesma coisa.
mas isso daí nunca funcionou bem. Então, para mim, o jeito que funcionou na Uncover é abre lá uma pasta dentro do seu codebase do Elixir, e nessa pasta você está lidando com Gleam. Você vai iniciar uma aplicação em Gleam do zero. E aí, com isso, você consegue usar quando eu vou trabalhar no nosso mundo puro lá do Gleam, eu abro o meu editor dentro dessa pasta, e aí eu uso o Language Server do Gleam. Se eu vou importar alguma dependência, eu importo aí dentro e tudo. E aí, lá no meu mundo do Elixir, eu importo essa pasta como uma lib local da minha aplicação. E aí eu uso o Mixed só para poder fazer essa tradução. Mas, de novo, eu vou jogar esse repositório que mostra meio que um projetinho pronto lá, tipo um Hello World de Elixir e Gleam juntos, para ficar mais fácil de ver. Mas, como eu falei antes, não tem nenhum tipo de custo no interop. Então, apesar de existir esse mini setup, é bem fácil de utilizar uma coisa dentro da outra. O único lance que eu acho que vai ficar mais fácil, talvez perceber na talk que eu dei no Elixir no ano passado, que está no YouTube, é que eu dou uns exemplos de como que o código em Gleam se traduz para Erlang. Porque quando você vai lidar com o Gleam através do Elixir, você na prática está lidando com o código em Erlang, não em Gleam. Então, sei lá, um record, né? Ele vai acabar virando uma tupla no Erlang. Então você tem que meio que sacar um pouco. Beleza, eu fiz isso aqui no Gleam, mas na hora de virar Erlang, o que eu tenho que esperar? Não é muito difícil também. Então é só se acostumar que dá certo. Já, não é muito difícil, mas já significa que, em vez da pessoa estar trabalhando com duas, vai estar trabalhando com 3 linguagens, né? Indiretamente. Assim. Mas a tupla do Erlang é uma tupla de Elixir, né? Então, no Elixir, você vai estar lidando com a tupla. Então, é mais pensar, quando eu tenho uma coisa... tudo isso é contando que você não está fazendo nenhum tipo de envelopamento, né? Você não está vou fazer em Gleam e vou fazer um encode para JSON e aí no Elixir eu vou decodificar, porque você não quer fazer isso dentro do mesmo sistema. Mas teoricamente você poderia trabalhar assim também, né? Você tem camadas mais bem definidas entre os serviços e você está no Gleam decodificando a mensagem externa que você não sabe o que vai vir para um tipo forte, e aí trabalha com isso, depois devolve tudo. Mas, sei lá, dentro do meu sistema, eu prefiro trabalhar com alguns testes de contrato e manter as coisas mais sem esse peso no runtime. Joia, e como é que está a comunidade atualmente? Eu lembro que antigamente tinha um servidor no Discord e tinha relativamente pouca gente. Eu lembro que eu entrei, mas eu escutei também começo de um episódio com o Louis falando que depois que a linguagem virou 1.0, o interesse aumentou, ele sentiu o interesse aumentar. Enfim, como é que está a comunidade? É fácil para novos desenvolvedores contribuírem com o projeto ou se envolverem? Olha, nossa, eu vou até mandar para vocês aqui uma coisinha no chat, mas que depois a gente pode colocar. Mas que é isso, o Gleam, quando teve o 1.0, primeiro que o Louis, que é o criador, ele trabalhou com um maluco para poder meio que, ele fez... Direto eu vou abrir em alguma lib do Gleam. Seria bom se existisse essa lib aqui. Eu vou abrir, já existe a lib, quando for ver quem criou é o mesmo cara, que é o Louis, o criador do Gleam. Então ele foi, meio que deu uma loucura, assim, de criar, de fazer o sistema existir por conta própria. E aí, quando ele lançou o 1.0, eu acho que ele teve um acerto de, foi nas cabeças ali dos influencers, assim, aparentemente, até onde eu sei, foi completamente, não foi nada, uma estratégia de marketing, mas acabou que grandes nomes dos streamers de YouTube e tal, aquele The Prime Agent, o Tio alguma coisa, eles streamaram a reação deles com 1.0 e tal, e isso acabou trazendo muita atenção para a linguagem. E aí eu mandei aqui para Adolfo e para o Hermínio um gráfico de GitHub Stars do Gleam, e que é um gráfico meio maluco, assim, ele está numa ascensão, não é nem exponencial, ele só foi para cima, assim, virou uma linha reta vertical, e que está mantendo, já faz mais de um ano, eu acho, ou perto de um ano, desde o 1.0,
Então tem muita gente na comunidade, muita coisa acontecendo. Eu acabei de ver o último release do Gleam aqui, o 1.8, que saiu recentemente. Tem muita gente envolvida lá, que o Louis agradece, ou seja, ele não é uma linguagem que tem aquela ideia do ditador, o ditador benéfico para a vida toda, tipo, enfim. Benevolente, né? Benevolente, exatamente. Que é o lance do Python, etc. Tipo, não, o Gleam desde já ele é uma linguagem de comunidade. Inclusive o Giacomo, que é justamente o que o Adolfo mencionou mais cedo lá que estava no evento que ele foi, ele tem feito um trabalho incrível com o LSP do Gleam, o Language Server. Então, tipo, é impressionante o quanto que Gleam está evoluindo em relação à qualidade de experiência de desenvolvimento. Está mais maduro do que muita linguagem que está existindo faz muito mais tempo. Então, tipo, eu acho que tem um momento ótimo na linguagem, tem muita coisa faltando ainda no ecossistema, ou seja, tipo, se você quer lá e colaborar com uma lib nova, ou colaborar com a linguagem em si, com algum tooling, tem muito espaço para passar a existir e você virar dono daquela partezinha ali, sabe? Tipo, crescer junto. E o Discord é o meu principal de participar da comunidade, sim. Mas existe uma newsletter chamada Gleam Weekly, que é bem legal para você ficar por dentro de, tipo, sei lá, libs novas que surgiram, projetos, iniciativas e tudo. E já que eu estou falando um pouco da comunidade, eu queria até falar um pouco da parte de, putz, estou interessado em Gleam, mas o próprio Hermínio falou do exercism, né? A comunidade teve um esforço grande recente em fazer uma trilha muito boa de exercismo para quem está a fim de conhecer mais a linguagem. Gleam, vamos lembrar que Gleam faz parte do ecossistema da Beam, do Elixir e tudo, e com isso vem o quê? Vem uma coisa que eu acho ótimo do Elixir, que é o lance do Xdocs. Então, tipo, é muito comum pacotes de Elixir ter ótimas documentações, porque ele já tem esse padrão da comunidade, e o Gleam, ele não está diferente. Ele tem os pacotes, todos eles lá publicados no Xdocs. Existe um Xdocs específico do Gleam, que basicamente só filtra os pacotes, mas a mesma coisa. Então, tipo, a documentação é ótima da linguagem, da Standard Library, mas que eu queria dar uma dica aqui para quem está querendo aprender um pouco mais sobre Gleam e tal, é que existe uma tour guiada do Gleam, se você entrar no site e tal, se eu não me engano, é até só chamado de tour mesmo. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, só para garantir. Mas quando você vai, tem o Try Gleam, assim que você entra, e vai começar a tour guiada. Mas o que eu ia dar uma dica nessa tour guiada, existe uma página. Se você colocar o /everything depois da URL da tour guiada, ou seja, tour.gleam.run/everything, putz, é um compiladão de como que a linguagem funciona, que eu fico impressionado de como que isso aqui não está mais visível. Porque é a coisa mais me ajudou no começo da linguagem, de entender os padrões, as features e tal, foi essa URL, e deveria estar num botãozão no site principal, mas não está. Então aqui a minha contribuição para deixar o Gleam mais acessível entrem no /everything do tour.gleam.run. Bacana, bastante conteúdo aí, né? Dando continuidade nessa parte de links, conteúdos e onde aprender, né? Quais são os recursos, né, que tu recomenda a pessoa que quer começar a aprender ali Gleam, né? A gente já chegou a comentar alguns aí, né? Que é esse do Tour, tem o próprio Playground, tem a Weekly, tem o Discord, tem o Exercism, tá? Tem mais algum outro recurso assim que conhece, quer recomendar? Olha, eu acho que realmente assim, a gente passou por bastante coisa aí. A única coisa que eu adicionaria a isso é que o próprio Louis Pifold, que é o criador do Gleam, e um outro cara chamado Isaac Harris Holt, os dois, o Louis, ele streama bastante. Ele streama, tipo, vamos criar uma lib tal em Gleam, ou, sei lá, tipo, recentemente o Erlang passou a ter meio que uma maneira nativa de lidar com JSON, né? Então, tipo, toda a adoção dessa nova API do Erlang
pelo Glean foi streamada pelo Louis. Como é que foi a criação dessa nova versão, dessa nova lib, ou da própria... Eu acho que isso aí nem foi um lib, foi uma alteração na linguagem, enfim. Mas eu recomendo seguir o Louis como streamer, porque eu acho que acaba que é um jeito bem bom de ver o Glean sendo usado na prática para alguém que entende bastante da linguagem. E esse Isaac Harris Holt, que eu posso mandar depois certinho aqui o nome dele para vocês colocarem nas notas, ele tem bastante vídeo no YouTube sobre Glean, explicando como construir algumas bibliotecas, como alguma feature funciona. Eu acho que é o canal que eu recomendaria para poder você dar uma mergulhada. Muito legal. Eu acho que teve stream do Louis nesse domingo agora, a gente está gravando no dia 11, domingo, e aí eu lembrei que eu tenho o Amazon Prime e você pode dar uma contribuiçãozinha, né? Todo mês você pode patrocinar um streamer. Eu fiz o meu patrocínio lá para ele, né? Um sub do Prime, ou Prime Sub. Muito bom, eu acho que a gente já tem bastante conteúdo do Glean. Aí a minha curiosidade é que eu entrei lá no seu perfil no Blue Sky, a gente acabou se comunicando mais pelo Twitter mesmo, mas eu entrei no Blue Sky e você escreveu uma coisa uns dias atrás por ocasião da morte do cineasta David Lynch. Por sinal, eu assisti esse final de semana um filme maravilhoso dele chamado Mulholland Drive, em português é Cidade dos Sonhos. Aí você escreveu assim: senti profundamente sua partida hoje. Não há muitos de nós pensando criativamente e expressando o sutil nos dias de hoje, sem foco no mercado, sem misticismo exagerado, apenas puro sentimento e intuição expressos através da arte. Então, é uma pergunta completamente não técnica. Na sua opinião, o que é que torna a obra de David Lynch tão única em capturar o sutil e como ela impactou você pessoalmente? Boa. Vou tentar responder sem fazer o podcast durar mais 1 hora. Mas, assim, o David Lynch realmente ele me impactou muito, porque os filmes dele, mas também a produção de conteúdo dele, né? Você vai escutar ele falando sobre os filmes e sobre meditação. Ele veio para o Brasil em 2008, foi até meio que um meme na época que David Lynch veio para cá, todo mundo queria que ele falasse sobre cinema, mas ele veio para cá falar de meditação transcendental, que é a linha que ele seguia. Mas eu acho que, para mim, o grande lance do David Lynch é que ele abraçava essa não compreensão das coisas de uma maneira que eu acho muito bonita, assim. Eu sou muito fã de uma série que ele fez, chama Twin Peaks, inclusive... Não é vídeo aqui, mas eu tenho até uma tatuagenzinha do Twin Peaks aqui na mão. Que o personagem principal da série, que era esse detetive, ele é um cara que, tipo, cara, vivia no momento ali, estava aberto a absolutamente tudo que podia acontecer, e se ele sonhava, ele acreditava naquilo que ele sonhava, e não por uma inocência, assim, apesar dele parecer meio inocente. Eu acho que é mais porque a gente que aprendeu a não confiar nessas coisas, aprendeu a achar que intuição não existe, que intuição você não está baseado em fatos. Sentir é quase que errado, sabe? E eu dei uma lida, dei uma estudada em umas coisas dessa esfera um tempo atrás, e o pensamento oriental, tem até um livro chamado I Ching, que é o livro das mudanças. É uma coisa bem interessante que você pode ler esse livro e é tipo um jogo, assim, que você faz um jogo de moedas, você tem várias formas de jogar, mas você chega em um conto que esse conto, teoricamente, responde a uma pergunta sua. E aí você pode escutar isso aí e pensar muito em misticismo, em uma coisa de adivinhação, essa coisa meio mística, né? Mas, na verdade, uma interpretação, pelo menos a que eu li, é que toda a ideia do I Ching é de um componente externo que vai ativar uma intuição sua. Então, não é que você vai estar escutando uma interpretação do futuro, essa adivinhação do que vai vir, esse oráculo, assim, e mais você vai estar acreditando que aquilo que você nem sabe explicar também existe e importa.
E é isso, né? Tipo, a gente sabe que é assim que funciona. Tipo, quando a gente... Eu tô viajando aqui um pouco, tá, gente? Mas David Lynch tem que viajar. Mas, por exemplo, a gente já sabe que quando a gente dorme e a gente não está funcionando, teoricamente, é nesse momento que a gente está lá reorganizando as ligações neurais ali, as sinapses. A gente está literalmente criando novas conexões. E essas conexões fazem com que a gente tipo, crie um insight de uma coisa que a gente poderia não ter antes. Então, meu ponto é que tipo, existe uma importância nessa coisa da intuição, do não entender. Você não sabe explicar uma coisa, mas ainda assim você sabe que o caminho é mais ou menos por aqui. Que eu acho que é muito importante, que o David Lynch ele sabia trabalhar de maneira incrível através do cinema, da música. E eu acho que a gente perdeu um pouco isso, um pouco ou muito disso, tentando fazer tudo ser baseado em fato. E mesmo quando a gente vai para essa coisa mais sei lá, um pouco mais sutil, como eu quis dizer ali, a gente também está envelopado nos formatos que é esse papo todo, só que dentro de uma realidade que não deixa de ser um mercado também, que é o mercado da galera do misticismo, e aí vai para outras coisas, sabe? Tipo, então eu sinto falta de poder de existir um espaço para a gente ter esse contato mais difícil de entender, mais abstrato, mais viajadão, assim, sem que necessariamente você esteja tipo, abraçando um pensamento um pensamento não crítico, sabe? Ou você é um cara crítico, voltado para fatos, mais analítico, ou você é uma pessoa brisada que não acredita em nada disso. E eu acho que existe muito valor nesse meio campo ali que o David Lynch trabalhava muito bem. Se encaminhando aqui já para os finalmente, né? Quem quiser saber mais sobre ti ou a Uncover, né? O que é que faz, como é que te acha, né? Até se quiser aproveitar aí para falar de novo sobre a vaga. Eu vou fazer aqui Pessoal, é o seguinte, tipo, como eu falei, a Uncover está contratando, a gente está trabalhando, tem várias vagas diferentes, mas assim, tipo, para trabalhar com Elixir mesmo, Glean, Elm, a gente tem algumas vagas distintas para entrar no nosso time de engenharia e o time de design engineering, como eu falei. Então, se você gosta de programação funcional ou de só entrar em um mundo onde você vai conseguir entrar e conhecer de áreas muito distintas, um dia pode estar mergulhando em data engineering, trabalhando com dados, pipeline, e outro dia trabalhando mais na parte de, sei lá, a parte de exploração de dados, uma boa experiência de usuário. A gente tem muito espaço. O nosso time são pessoas bem interessantes, assim, realmente fora do padrão. Inclusive, uma pessoa que está aqui, que é da comunidade, que eu acho que muita gente que conhece, é o Paulo. O Paulo que, inclusive, foi organizador do LGCE, no que eu participei, e enfim, esqueci do outro, mas assim, o Paulo é outro cara incrível, que entrou recentemente na empresa, mas já está, tipo, explodindo lá. Então, entre em contato com a gente, nosso site é uncover.co, uncover.co, tem uma página de carreiras lá, mas eu tô, tipo, no Twitter, no Blue Sky, no Discord do Glean, eu tô lá também. Quem tá no Telegram, eu tô participando dos grupos, das comunidades do LGCE, do Elixir, do Glean, do Elm, então eu tô em todo lugar. Só, tipo, achar aí, procurar pelo meu nome que você vai me achar. E tô super disponível para trocar ideias sobre as vagas da Uncover ou sobre qualquer dos temas que a gente falou aqui, que você tem alguma pergunta ou queira falar mais, fique super à vontade para entrar em contato. Jorge, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir, Erlang, Glean? Boa. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Espero que a gente ter ultrapassado tanto horário assim seja um ponto positivo de conteúdo e não de falta de foco. E mensagem final, eu só queria que, tipo, assim, uma coisa que eu tenho pensado bastante e acho importante fomentar
é que eu sei que todo o nosso mercado de tecnologia é um mercado que teve um boom muito voltado a salários, a possibilidade de trabalhar para fora recentemente, mas que eu acho que a gente continua com muita necessidade de pessoas que se interessam pela tecnologia no nível mais baixo, assim, tipo, de mergulhar mais no que está fazendo, de sentir prazer no que está fazendo, de ter uma paixão e ir além, assim. Então, queria só dar o meu empurrão, assim, que essas coisas continuem importando, não é porque tem discussão sobre Gen AI, ou o mercado é importante, ganhar tipo, um bom salário, ou ter uma boa posição é importante também, mas é muito importante ter uma valorização e uma curiosidade, por isso que a gente trabalha todos os dias. Então, eu só deixo aí o meu empurrão para que a gente continue focando nisso nos nossos dias trabalhando com tecnologia e programação, etc. Muito obrigado, Jorge. A todos que nos escutaram até agora, eu reforço essa mensagem, né? Eu lembro sempre do livro Seven Languages in 7 Weeks, do Bruce Tate, né? Que ele fala de cada uma das linguagens lá que ele escolheu meio que por acaso, né? Uma delas foi Erlang, né? E o Valim leu e foi a origem de Elixir. Enfim, é sempre importante a gente estar interessado nessas novas linguagens. E aproveito também para finalizar agradecendo a Erlang Ecosystem Foundation, que, por ser a fundação do ecossistema de Erlang, patrocina inclusive projetos relacionados a Glean, né? Eu acho que o Raul Chuza, lá do México, ele foi patrocinado para fazer um projeto, está lá no YouTube da fundação. E a gente aproveita e agradece também que ela patrocina esse podcast de forma indireta, né? Patrocinando esse software que a gente usa aqui para fazer a gravação, que tem uma boa qualidade de áudio. E lembrando para todo mundo que a participação na Erlang Ecosystem Foundation é gratuita. Então todo mundo que está escutando pode entrar no link que a gente sempre deixa na descrição e se inscrever no relatório final do ano passado. O Brasil estava em segundo lugar entre os países com mais participantes na Erlang Ecosystem Foundation, que é muito legal para a gente. Agora a gente só precisa ter mais empresas legais como a Uncover, como tantas outras, usando a Elixir em produção, para que a gente tenha mais pessoas trabalhando aqui no Brasil com todas estas linguagens da BIM. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.